Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Sextou! Com alívio? Um pouquinho, né, gente? Eu acho que o torcedor tá um pouquinho menos pessimista, um pouquinho menos tenso. Olha só o que a fase do Fluminense fez. 13 jogos sem vencer no Brasileiro e ainda assim um simples empate que, em termos de classificação, em termos de tabela, não ajudou nada. Dá para dizer que é praticamente a mesma coisa que ter perdido, porque só ganhou um ponto, continua na lanterna, muito isolado na lanterna, mas só de ter conseguido esse empatezinho e com uma atuação melhor, é isso que é importante dizer, sim, com uma atuação melhor, com pontos a serem elogiados e comemorados, só de ter conseguido esse resultadozinho, com essa atuação, o torcedor tricolor hoje está um pouquinho mais tranquilo, depois de tanto sofrimento, depois de tanto massacre emocional. Repito, na classificação não aliviou nada, mas dá para ver uma luzinha no fim do túnel. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grenal para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é um dos nossos 43 mil inscritos, seja agora. É de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição, assim como no like. Inscrição e like, tudo 0800. Você ajuda demais aqui no meu crescimento, me ajuda demais no meu trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Pois é, galera, 1-1 contra o Criciúma, gol marcado no finzinho, né? O que tem a se lamentar é que o Mano não tenha feito aquilo que parecia óbvio, na minha opinião, antes da partida. Eu vou falar disso daqui a pouco, né? Sobre um trecho da entrevista coletiva dele. Antes, deixa eu mostrar para vocês, né, que o herói do empate, podemos chamar de herói, porque seria catastrófico mais aquela derrota, mesmo com uma atuação melhor, mas sair de novo de campo derrotado no resultado e emocionalmente seria muito catastrófico. E aí, obviamente, o empate aliviou um pouquinho essa sensação para todo mundo, né? Olha aí, o Cauã Elias postou agora há pouco, nessa manhã de sexta-feira, na Rede X, né, no Twitter, uma noite especial e um ponto muito importante fora de casa. As coisas vão melhorar. Olha a imagem aí do Guerreiro, né? O Cauã Elias, que competiu, entrou ali, jogou pouco mais de 25 minutos e fez uma ótima partida, finalizou 5 vezes no gol, na direção certa. E, gente, fez apenas o óbvio. Sinceramente, fez o óbvio. É um jogador que participou demais, entrando na partida já na reta final, e para mim, nenhuma surpresa. Eu vi o Cauã jogar várias vezes na base, ele tinha entrado algumas poucas vezes, sim, no time principal, principalmente em segundo tempo, né? Como entrou ontem, mais uma vez, mas com o Fernando Diniz, já tinha entrado com o Mano Menezes, inclusive no jogo contra o Fortaleza, sempre com poucos minutos, sempre na roubada, sempre na podre, sempre no fogo, e era óbvio que uma hora o futebol dele ia aparecer. Eu ainda acho que é um jogador que tem que ser maturado, tem que ser colocado com minutagem para começar jogos, né? Maturado jogando, tá? Não estou falando que ele tem que ficar no banco de reserva, já. Eu não sou desses, não, tá? Não sou desses. Não, a base é a mesma coisa que esses ruins aí que estão... Não, esquece. A base é muito melhor do que esses caras que estão jogando, do que esses veteranos, do que esses caras muitas vezes descompromissados que chegaram outro dia no Fluminense, né, para ganhar o seu dinheirinho, ou seu dinheirão. Cauã está lá há alguns anos, já recusou propostas de clubes concorrentes de Flamengo, de Corinthians, de Vasco, e está lá vestindo a armadura, vestindo a camisa tricolor há alguns anos. Ele cresceu com esse troço, né, no corpo, dentro do peito. Então é muito diferente você botar a base para jogar, como ele disse depois do jogo ontem. Bota os moleques, bota a rapaziada que a gente vai para dentro. Pode errar, pode acertar, mas a gente vai para dentro. Né? Deu para entender, para bom entendedor, meia palavra basta. Eles têm aquele sentimento, eles têm aquele senso de urgência. É isso que eles têm. Eu vou falar desse senso de urgência em instantes. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui essa materinha aqui do Netflu, que é para ninguém ficar se iludindo demais também, né? Olha aqui, está no Netflu. Empate traz esperança, mas Fluminense completa 10 jogos sem vitória. É bom não perder isso de vista, né, gente? Fluminense não venceu, infelizmente. Poderia ter vencido. Merecia ter vencido? Eu acho que pelo empenho, né, pelo quanto buscou, merecia. Poderia ter vencido, sim.
embora o Criciúma tenha tido as chances mais agudas no jogo. Chutou menos, finalizou menos o Criciúma, mas teve chances mais claras. O Fábio fez mais defesas importantes no jogo do que o goleiro deles. Mas, se tivesse acontecido a vitória do Fluminense, não seria injusto, longe disso. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, o Fluminense venceria a partida. Ficou essa sensação, né? Olha aqui, o desempenho animou a galera, mas o resultado de igualdade aumentou o jejum de vitórias do Fluminense, que chegou a 10 jogos sem sucesso, né? O Fluminense venceu pela última vez há 44 dias, quando fez 3-2 no Maracanã, no Alianza Lima. Nem lembra desse jogo, ninguém lembra, eu não lembro direito, pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Né? Venceu na última rodada 3-2, teve gol até do John Kennedy. De lá para cá, em 10 jogos, empatou 3 e perdeu 7 nos últimos 10 jogos. 3 empates, 7 derrotas. O Tricolor, nesse período, marcou só 4 gols e sofreu 12. 4 gols em 10 jogos, gente. É isso, né? Fora do jogo, fora do Rio, a última vitória foi há mais de 2 meses. Em 9 de maio, derrotou o Colo-Colo do Chile por 1-0 em Santiago, numa atuação péssima, né? Mas venceu lá com aquele golzinho cagado, uma bola chutada de longe pelo Marcelo, que o Manuel desviou de cabeça. Isso aí eu lembro. Então, gente, 10 jogos sem vencer, né, na campanha em geral na temporada, e no Campeonato Brasileiro, eu acrescento, 13 jogos sem vencer. O Fluminense venceu um jogo em 16, só o Vasco na terceira rodada. Então, na terceira rodada venceu o Vasco. De lá para cá, nenhuma vitória. Então, são 13 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, porque ontem aconteceu a 16ª rodada. Está na hora de voltar a vencer. Embora tenha acontecido um empate, uma atuação melhor, sim, Mano começou a dar jeito, né? Aliás, desde que ele assumiu contra o Inter, já teve sinais de melhora, logo na estreia. Depois, contra o Fortaleza, mais alguns sinais discretos. Ontem foi uma melhora um pouco mais significativa, um pouco mais relevante, mais consistente. Não dá para a gente não dizer isso. Não é porque empatou, não. Se tivesse perdido, eu estaria dizendo a mesma coisa. A gente viu um time mais presente, um time até com mais atitude, com mais intensidade, um time mais organizado, mais estruturado, dando um pouco menos oportunidades ao adversário. O Criciúma teve mais chances no segundo tempo, no contra-ataque. Inclusive, o gol dele saiu assim, o Fluminense estava melhor na partida, e no contra-ataque, aos 7 minutos do segundo tempo, conseguiram fazer o gol. Né? Mas tirando essa coisa aí do contra-ataque, que o Fluminense estava todo em cima, precisando fazer seu gol, o time foi um pouco mais sólido, um pouco mais bem guarnecido, dando menos oportunidades, ou tomando conta mais do jogo, como acontecia nos bons tempos de Fernando Diniz. Teve um pouquinho de toqueira ontem ainda, aquela toqueira viciada, aquela herança maldita do Fernando Diniz, mas bem pouco. Né? Não deu para tirar da cabeça totalmente dos jogadores essa situação, esse vício aí. Mas o time está aos poucos se livrando disso, se tornando muito mais vertical, muito mais objetivo, né? Um time mais convencional, no sentido positivo da palavra. Então o Mano está conseguindo melhorar o time, mas uma resposta dele me chamou a atenção. Eu quero comentar, quero ver o que vocês acham também, tá? Acho que aqui ele não tá sendo tão realista assim. Olha aqui o que disse o Mano nesse trecho sobre fazer mudanças logo, porque ele deveria ter começado ontem com os meninos, falei aqui antes do jogo começar, e olha o que ele respondeu sobre essas alterações de tirar quem não está rendendo. Nós, treinadores, não podemos ter essa pressa que vocês têm, de tão logo o jogador fazer uma atuação abaixo, você já muda tudo, porque daqui a pouco você perde todos eles. Você não dá confiança para ninguém, o jogador entra em campo e sabe que se cometer um pequeno erro, 2 erros, ele já está fora, aí entra o outro, também comete os mesmos erros e daqui a pouco não temos ninguém. Não é o caminho para a gente ter um grupo confiante, um grupo que possa estar preparado para resolver tudo isso. Tá? Bom, resposta aí do Mano. Primeira coisa a se dizer é o seguinte: elogiar a objetividade, a serenidade, a forma clara com que ele trata as questões. Né? Muito mais madura, muito mais clara do que o antecessor. O Diniz tinha algumas qualidades, muitas qualidades, na época que ele fez um bom trabalho em campo, mas ele nunca foi um cara de aceitar falar muito claramente, de forma madura, nas entrevistas coletivas. Ao contrário, sempre encarou perguntas que, de uma certa forma, o questionavam. Como foi essa pergunta aí? Que, de uma certa forma, questionou ele não ter usado os meninos ontem como titulares, ou tirar os veteranos, que ele continua escalando, como Keno, como John Kennedy, que não vinha bem, não é veterano, mas vem numa péssima temporada, como utilizar jogadores, enfim, que não estão rendendo. Os principais ontem, os principais contestados eram exatamente as escalações de Keno e John Kennedy no ataque. Mas ele responde de forma madura,
né? Sem revanchismo, sem ficar dando forazinho em repórter, em quem está perguntando, em jornalista. E ele pode discordar como ele fez, né? E eu vou comentar a resposta dele. Mas ele trata a coisa com clareza, com maturidade, né? Com um nível muito melhor do que fazia o Fernando Diniz, que de uma certa forma até tinha reações adolescentes, infantis e imaturas a perguntas que de alguma forma o incomodassem. Sobre o que disse o Mano, eu entendo o seguinte, entendo o que ele disse, né? De uma forma que ele diz que não pode simplesmente tirar o cara porque ele jogou mal um jogo, tem que ver mais um pouquinho, tem que dar um pouquinho mais de chance, né, para não sair tirando qualquer um que tenha feito uma atuação ruim. E ele usou a frase: vocês têm mais pressa do que nós treinadores podemos ter. Mas vamos lá, Mano, nesse momento, esse não é um momento normal. Isso aí que você falou, tudo se aplica em questões normais, em situações de normalidade. O que o Fluminense está vivendo no Campeonato Brasileiro não é uma situação nesse momento de normalidade. É uma situação, ao contrário, atípica. É um time que já jogou 16 partidas, ganhou uma e está com distância na lanterna. É o último colocado com distância para os seus concorrentes. Hoje com três rodadas, no mínimo, de necessidade de vitórias consecutivas para sair da zona do rebaixamento. Provavelmente 4 vitórias consecutivas para isso. Então está longe de ser uma situação de normalidade. Então me incomoda um pouco, embora eu respeite a sua resposta e respeite a maturidade, a clareza dela, me incomoda um pouco essa tranquilidade, essa serenidade sobre não precisar ter pressa e ter que fazer as coisas realmente da forma correta, da forma mais lenta e gradual possível. Não comporta isso. Ontem, se você tivesse tido esse senso de urgência e tivesse escalado esses meninos de cara, o Fluminense provavelmente teria colhido um resultado melhor. Eu arrisco dizer que o Fluminense teria vencido o jogo se o Cauã Elias tivesse começado a partida, se o Esquerdinha tivesse começado a partida, talvez se o Jean Lucumi tivesse começado a partida no lugar do Keno. Então, ontem faltou, sim, essa pressa, esse senso de urgência. Eu não posso tirar alguém que só tenha jogado uma partida ruim. Douglas Costa, que você botou em campo ontem, Keno, John Kennedy, esses caras não jogaram uma partida ruim só. Nem com você. Nem a alegação de que, mas foi com o treinador anterior. Nem essa cola, nem essa serve. Eles já tinham jogado 2 partidas com você. O Douglas não tinha entrado no jogo contra o Fortaleza, mas outros tinham, Renato Augusto, que você botou em campo, etc, etc. E mais, você tem o histórico deles. Eles não precisam jogar mal necessariamente com você 5 vezes. Eles já vinham jogando mal a temporada inteira. Você tem as informações, você tem respaldo, você tem base, você tem dados para apresentar o jogador e conversar. Olha, eu vou botar dessa vez o fulano, porque ele precisa de uma oportunidade. Vamos botar você um pouco para descansar, né? Vamos tentar retomar e depois você vai ter uma outra oportunidade. É isso. Precisamos disso agora. É isso que você tem que falar para o jogador. O Fluminense precisa de resultado ontem. Não tem que ficar preocupado em ferir sentimentos, né, em deixar jogador chateado, ressentido. Não é hora disso, é hora de todo mundo pensar no coletivo. E se alguém não entender, esse cara não serve para o grupo. Todos têm que pensar no coletivo, no resultado que vai beneficiar a eles próprios. Então, se algum veterano hoje não conseguir entender que talvez seja a hora de botar um menino desse que está pedindo passagem, pior para o veterano. Você tem que fazer o melhor para o Fluminense e sim, com urgência, né, com a velocidade necessária, e é isso que eu espero. O Fluminense joga daqui a 9 dias contra o Cuiabá, no dia do seu aniversário, de 123 anos, 122 anos ainda, no dia 21 de julho contra o Cuiabá, fora de casa. E não há mais espaço, não tem mais prazo de erro. Mano, a hora é agora. Sim, temos pressa. Eu espero que você também passe a ter essa pressa, porque o Fluminense melhorou, sim, sob seu comando. O Fluminense fez uma atuação melhor, mas não venceu. A situação ainda é dramática, ainda é desesperadora, e as vitórias, mesmo fora de casa, mesmo em jogos improváveis contra adversários difíceis, elas não são necessárias, não. Elas são essenciais. Chega de esperar, chega de vamos ter calma, vamos ter paciência. Não tem mais como ter calma, nem ter como paciência. Tem que fazer o que tem que ser feito, com critério, com competência, como você mostrou que tem, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que tirar quem tem que tirar e tem que botar para jogar quem está rendendo, quem está dando resposta. Tá bom, gente? Concordam comigo ou não? Bota a opinião de vocês aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Ótima sexta-feira para todo mundo. Valeu!